sabe o que são testes neuropsicológicos e a diferença entre eles e os testes psicológicos? Se não sabe ou ficou na dúvida, esse vídeo é para você, então não saia daí. Olá, eu sou a Mara Duarte da Costa, mentora do Grupo Rema, e hoje temos o prazer de receber a professora Luciana Freitas, especialista em neuropsicologia. E ela vai compartilhar o que são testes neuropsicológicos, como eles diferenciam dos testes psicológicos convencionais e quais são validados cientificamente e quais ferramentas um neuropsicólogo utiliza em seu trabalho. Então, se inscreva agora no nosso canal, ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos enriquecedores. Prontos para desvendar os mistérios da neuropsicologia? Então vamos lá, professora Luciana, é com você. Eu sou a professora Luciana, já sou Rema aqui há muito tempo e vou conversar um pouquinho essa noite com vocês sobre os testes, tanto, na verdade, psicológicos, mas que fazemos uso dentro da especificidade, né, da especialização neuropsicologia. Bom, creio aqui que grande parte de vocês que são psicólogos já em algum momento, né, ou dentro da faculdade, como um pré-requisito até para a própria formação, bem como pós-formados já tenham tido algum contato com um teste psicológico. Alguns adoram, é aquela disciplina que a gente fica esperando, porque o teste neuropsicológico, ou melhor, o teste psicológico, ele tem ali algumas situações que nos fazem imaginar o quanto é importante, quantos dados ele pode nos oferecer para que a gente tenha, de fato, ali um olhar muito apurado e dados elementares sobre, no caso psicológico, a psicodinâmica do paciente e, dentro da neuropsicologia, que nós tenhamos dados aí referentes ao universo cognitivo, a questão do humor e a questão comportamental. Bom, mas vamos lá fazer uma certa diferenciação. Uma grande dúvida que paira sobre o curso de psicologia, por que ele não é aberto, né? Por que ele traz aqui peculiaridades? Primeiro, que o psicólogo, ele vai ter que tratar, compreender e utilizar uma bateria de testes. Do que isso compreende? Então, vou começar falando um pouquinho dessa diferença. Quando nós vamos construir um psicodiagnóstico, nós vamos, né, a partir dessa avaliação, porque a avaliação psicológica, bem como a neuropsicológica, nós temos o quê? Nós temos um tempo determinado, né, um número de sessões, no qual nós vamos construir ali, por meio de uma entrevista, composta de uma anamnese, instrumentos que vão nos proporcionar dados aí extremamente importantes sobre aquilo que queremos investigar, né, sobre o fenômeno que está exposto, e no final disso tudo, nós fazemos uma análise muito detalhada e devolvemos ou à família ou ao nosso paciente tudo que apareceu de importante nesta avaliação. Né? Nós devolvemos, encaminhamos, e a partir disso, nós temos todo um norte traçado para o tratamento. O que vem de diferente da avaliação neuropsicológica? Então, o que nós temos como queixas na avaliação neuropsicológica? Pessoas, ou crianças, adolescentes, adultos e idosos, porque dentro desta avaliação e consequente reabilitação, nós atendemos todos os públicos, né, desde crianças muito pequenas até idosos. Quais as queixas que vão permeando a necessidade dessa avaliação neuropsi? Uma das primeiras e mais comuns dentro do consultório são sobre a investigação de transtornos do neurodesenvolvimento. TDAH, TEA, são uma das questões principais no tocante à infância, no qual a avaliação neuropsi é procurada, né? É solicitada aí pelos médicos, tanto pelos neurologistas como psiquiatras. As duas áreas aqui da medicina sugerem essa avaliação. Então, qual é a queixa? Geralmente, alguma desordem neurológica.
Eu sempre parto para uma avaliação neuropsi quando há uma hipótese de que há uma disfunção neste cérebro. E a ideia, né, então, o fundamento é que se investigue de modo muito aprofundado esta hipótese. Então, por exemplo, nós iniciamos de maneira muito semelhante, dentro da avaliação psicológica, bem como na neuropsicológica, com uma entrevista inicial. Se for criança, com os pais, se for adulto, com o próprio paciente. Essa investigação, ela tem como objetivo maior fazer toda a coleta de informações respectivas ao neurodesenvolvimento. Andar, falar, né, toda aquela parte inicial da nossa vida que se refere à idade respectiva e o comportamento que está, né, para que a gente possa entender se está de acordo com a idade cronológica ou não. A partir dessa investigação inicial, nós já temos alguns dados que são referência para que a gente dê continuidade à avaliação neuropsi. Então, vou exemplificar aqui para ficar mais claro para vocês. O médico encaminha com uma suspeita de TEA, e nós precisamos investigar, a partir dessa suspeita, se há realmente um perfil neuropsicológico compatível com o TEA. Então, como a gente vai compor essa avaliação? A primeira coisa que nós fazemos, né, então, é buscar instrumentos, né, e aqui vamos, né, entrar um pouquinho mais no nosso tema, nós vamos buscar instrumentos que possam nos dar dados muito fidedignos àquilo que estamos investigando. No caso do TEA, e eu vou citar o TEA porque hoje é o maior número de queixas no consultório é para a investigação do TEA. TEA e TDAH são, né, os dois transtornos do neurodesenvolvimento onde há maior busca. E o que né, a gente já consegue entender, né? Sempre parte-se de uma avaliação de rastreio. O que isso significa? Então, a gente precisa entender, a primeira coisa é se há ou não uma deficiência intelectual. Eu preciso entender como essas funções cognitivas, elas estão apresentando-se de maneira funcional ou não. E o que isso se refere? Então, dentro dos testes, nós temos testes específicos para avaliar a capacidade de inteligência. Dentro desses testes, e aqui converso com os psicólogos que conhecem muito bem algumas baterias, por exemplo, o VISC, o VAIS, que são baterias específicas para a avaliação neuropsicológica, mas que também fazem parte de uma avaliação psicológica. Porque o médico, muitas vezes, encaminha para uma avaliação psi e não neuropsi, com o seguinte pedido: aplicar VISC. Creio que muitos de vocês já receberam um receituário com essa solicitação. Aplicar VISC. Qual é a solicitação? Querem entender se há ou não uma deficiência intelectual. No caso de uma avaliação neuropsi, o médico vai perguntar do perfil para o transtorno. Então, a investigação amplia-se. E aqui a gente inicia, geralmente, né, na maior parte das vezes, por essa escala de rastreio. Então, quando a gente começa a falar de testes como um VISC ou um VAIS, que é uma bateria específica para avaliar a inteligência, o que nós vamos detalhando? Nós vamos detalhar as funções cognitivas: memória, atenção, percepção, funções executivas. E nestes transtornos, por exemplo, como o TDAH e o TEA, onde nós temos menor funcionalidade, ou onde nós temos maior prejuízo? Dentro das funções executivas. Então, esse teste, né, ele já vai apontando para os índices. Nós temos índices de memória operacional, índice de velocidade de processamento, índice de compreensão verbal e o índice de organização perceptual. Então, dentre esses quatro índices, nós conseguimos, a partir destes resultados, começar a entender o funcionamento intelectual
do avaliado. Esse funcionamento, obviamente, vai já nos direcionar, onde nós vamos fazer toda uma composição com outros testes, para que a gente possa ter, então, né, dados ali bastante reais do que está acontecendo com esse paciente. E para que a gente encontre esses outros testes, né, então o que a gente vai entendendo que ocorre nesse mundo aqui psicométrico? Eu fiz, pessoal, neuropsicologia em 2001. Eu fui a segunda turma da USP, né, no HC, eu fiz lá no Instituto de Neurologia do HC, e eu fui a segunda turma. Então, já faz 20 anos que eu estou na área. Naquela época, e eu só estou fazendo uma menção àquela época, né, porque a gente entrega a idade falando nisso, mas quando eu comecei, a gente tinha pouquíssimos testes neuropsicológicos. Na verdade, a gente praticamente não tinha. Então, trabalhava-se com testes que eram adaptados à realidade brasileira, mas não tínhamos ainda todo um serviço que hoje temos dentro do nosso Conselho Federal, que faz uma regulamentação e nos auxilia, nos dizendo quais testes estão favoráveis e quais não estão. Porque assim como na avaliação psicológica, na neuropsicológica, nós procedemos do mesmo modo. Nós sempre temos que fazer uma consulta a este órgão, né, que faz parte do nosso Conselho Federal, para que ele nos diga se aquele instrumento utilizado está ou não dentro da lista de pareceres favoráveis. Por que eu estou trazendo essa informação que eu tenho certeza que vocês já sabem? Porque senão o nosso relatório, parecer, ele fica invalidado, caso nós usemos algum teste que não está com o parecer favorável. Né? A gente invalida a nossa avaliação. Até porque nós estamos sempre, né, a necessidade é estar sempre atualizado para que aquele teste nos dê as respostas que sejam pertinentes àquela situação. Então, voltando aqui, né, nossa primeira investigação parte-se, então, de uma escala que vai nos apontar quais são as organizações, ou melhor, a funcionalidade destas funções cognitivas. Vou repeti-las: atenção, memória, linguagem, percepção, funções executivas. Raciocínio, que está dentro das funções executivas, mas que a gente também faz algumas provas específicas. Avaliamos questões motoras? Sim, não profundamente como um psicomotricista. Avaliamos a personalidade e aspectos relacionados ao humor? Sim, aplicamos escalas, por exemplo, de ansiedade, depressão, para que a gente tenha aí um parecer bastante amplo sobre aquele indivíduo que vem nos buscar, né, que vem nos procurar, para que ele tenha uma compreensão maior de como ele funciona cerebralmente. Bom, a avaliação neuropsicológica, né, então ela vai se compondo por uma bateria de rastreio, né, a gente chama de screening, que é uma bateria que vai fazer uma varredura aí nas questões relativas às funções cognitivas, para que a gente tenha, a partir dela, um direcionamento. E esse direcionamento vai ocorrer, de fato, de maneira muito mais clara, quando a gente consegue identificar onde está o dano. O dano pode vir de onde? Nós podemos ter um dano cerebral, ou seja, uma disfunção consequente de um transtorno do neurodesenvolvimento. Nós podemos ter como consequência de um acidente vascular cerebral, podemos ter em consequência um processo de demência, um AVC, ou uma situação de queda, de traumatismo craniano. Então, a gente tem uma série de situações neurológicas, ou que esse cérebro pode se danificar por algo externo, ou, por uma situação aí de acordo com o próprio organismo. Por exemplo, a meningite é uma doença infecciosa que pode trazer danos cognitivos. A epilepsia é uma doença neurológica que pode acarretar danos cognitivos. Bom, então, só para que a gente volte aqui
a compreender melhor, o que que chega, né? O que que chega ao nosso consultório? Chega, eu tô fazendo muita referência ao consultório, mas a neuropsicologia, ela não atua só no consultório, né? A nossa pós-graduação, por exemplo, aqui em neuropsicologia clínica, e ela é especificamente clínica, onde nós temos a nossa atuação dentro de instituições, como alguma instituição que requeira esse tipo de avaliação, nós aplicamos no consultório, aplicamos também em instituições hospitalares, tem neuropsicólogo hoje compondo uma equipe, junto com médicos neurologistas, para que haja, então, avaliações neuropsi antes da cirurgia e pós-cirurgia. Por que que existe isso? Para a gente conseguir entender a extensão do dano. Ah, mas um exame de neuroimagem não é capaz de proporcionar essa extensão? Sim, a partir da imagem, mas do ponto de vista funcional, apenas essa avaliação neuropsi é capaz de dizer a extensão daquilo relacionada à capacidade. Então, o que que foi perdido? Né? O quanto essa memória foi afetada, o quanto a linguagem, o paciente teve um AVC, foi solicitado o neuropsicólogo para avaliar e ver o que está comprometido. O neuropsicólogo vai fazer uma bateria, vai aplicar uma bateria de testes, vai compreender essa extensão, né, o quanto esse AVC afetou funcionalmente esse paciente, e isso sim, a partir dessa avaliação, o médico vai poder ter todo um olhar diferenciado para que ele também possa atuar com medicações ou com a própria questão medicamentosa não, de reabilitação solicitada. Quais são os profissionais que precisam estar presentes? É necessário uma reabilitação cognitiva? O que pode se fazer? Então, nós oferecemos, por meio dessa testagem, e não só uma testagem, né, mas como complemento da nossa avaliação, toda essa possibilidade de análise. Então, essa linguagem está prejudicada, sim, e onde ela está situada dentro de uma média e de um percentil. Porque é isso que a gente recebe, né? É isso que os testes, eles são capazes de nos oferecer. Então, a gente consegue colocar tudo isso em uma classificação que vai auxiliar, então, tanto o médico quanto o profissional a dar, inclusive, essa devolutiva para o paciente. Tá? Então, aqui, esse slide, gente, eu estou só trazendo essas informações que eu já pontuei, mas para onde, né? Eu fiz aqui algumas referências a doenças ou transtornos, mas o que mais, né? Para que mais essa testagem é oferecida? Então, a gente também consegue avaliar dificuldades de aprendizagem, né? Não somente TEA, dentro da perspectiva do TEA ou do TDAH, mas a gente também consegue verificar transtornos de aprendizagem, descalculia, disgrafia, desortografia, dislexia, que é um outro transtorno aqui bastante comum, por exemplo, com o TEA, como comorbidade, e, né, ter aí dados bastante significativos que vão nos auxiliar. Bom, então, né, só falando um pouquinho mais dessa avaliação, o que a gente inicia, né, com essa testagem, fazendo toda essa varredura, entendendo melhor como esse cérebro trabalha, como essas funções estão organizadas, o quanto elas são eficientes, e a partir disso, né, que a gente consiga traçar um plano de tratamento. Aqui, qual é o objetivo? Entender isso tudo, entender esse perfil cognitivo, conseguir fazer com que a gente, a partir desta avaliação, possa auxiliar tanto o paciente quanto a família na compreensão do que está acontecendo com o filho, né, ou com quem, às vezes é com o pai, né, no caso de pacientes idosos. Então, a gente consegue devolver isso medido, tá? Mensurado. Nossa, mas parece algo mais mecânico? Não é. Tá? Posso afirmar a vocês que não é. É um processo longo,
A gente leva, geralmente, 8 a 10 sessões para poder concluir uma avaliação. Por quê? Em um primeiro momento, nós fazemos a aplicação dessas escalas. Deixa eu passar aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, aqui a gente tem alguns testes que são psicológicos, mas são usados na neuropsicologia, e hoje a gente tem testes já vem com essa nomenclatura, testes neuropsicológicos, porque eles têm a função específica de avaliar as funções cognitivas. Então, eu coloquei alguns exemplos, ó. Aqui a gente tem o VISC, o VAIS. A gente tem uma outra bateria chamada de SOM-R, talvez alguns de vocês, ou a maioria já conheça, né? O SOM a gente tem para idades aqui também específicas, como o VISC e o VAIS. Nós temos, né, aqui, por exemplo, figuras complexas de Rey é um teste neuropsicológico para que a gente possa avaliar a memória, mas a gente também consegue visualizar a capacidade visoperceptiva, porque é um desenho bastante complexo, e você aplica, pede para a pessoa copiar, depois retira, vê o que ficou ali na memória de curta duração. E aqui a gente tem escalas, né, que estão sendo também escala de estratégia de aprendizagem para o ensino fundamental. Aqui a gente tem um outro teste que se chama Wisconsin Card Sorting Test. É um teste extremamente valioso, porque ele verifica funções executivas. Ele é um teste um pouco mais difícil de aplicar, mas ele nos dá dados ali claramente de como as funções executivas se organizam e como elas estão sendo expressas naquele paciente, tá? Bom, então a gente tem hoje, né, contei para vocês que lá em 2001 a gente tinha o VISC 3, tá, o VAIS 2, então, ó, o tempo passou, porque a gente já está quase indo para o VISC 5, né, daqui a um tempo a gente já sabe que o VISC 5 está chegando aqui no Brasil. Vocês sabem que para que um teste seja utilizado, ele passa por toda uma gama aí de avaliações, né? Tem uma série de critérios que esse teste precisa corresponder para que ele seja, então, colocado lá como um parecer favorável e nós tenhamos a possibilidade de utilizá-lo. Então, esses testes, né, hoje, quando vocês entram lá no SATEPSE, que é esse órgão regulamentador, nós temos uma lista, inclusive ela está aqui, ó, depois eu volto nos outros slides, mas ela está aqui. Eu printei a tela lá do Conselho Federal e vejam só, nós temos uma série de testes que hoje estão favoráveis e que a gente pode fazer uso na psicologia, mas principalmente na neuropsicologia. O que muda? Se o psicólogo ele não tem a formação em neuropsico, ele não consegue fazer toda a análise de como essas funções estão ocorrendo e como você faz como você consegue entender esse cérebro do ponto de vista funcional. Vou exemplificar novamente. Dentro, por exemplo, de uma pós-graduação, e a nossa faz isso, a gente vai estudar cada função detalhadamente. Então, nós temos memória, atenção. Dentro da memória, nós temos uma memória que se divide em outras memórias, né, vários tipos de memórias, e para cada tipo de memória, nós temos um teste, né, assim como com a memória aí de longo prazo, a memória de curto prazo, a memória de trabalho. Para essas 3 situações que compõem a nossa memória, a gente tem testes neuropsicológicos. Atenção concentrada, atenção sustentada e atenção alternada, 3 modalidades de uma única função cognitiva. Eu primeiro preciso entender como essa função se dá no cérebro. Quais áreas cerebrais ela tem que ser ativada para que ela funcione adequadamente. E a partir do conhecimento, e a gente tem aula, gente, na pós, de neurofisiologia, neuroanatomia,
né? Dentro da pós, a gente vai verificando cada uma pontualmente, bem como os testes que são aplicados diante daquela função. Então, a gente não tem isso na formação do psicólogo. Algumas faculdades contemplam a disciplina de neuropsicologia, mas não é geral, né? E a gente não vê isso em todos os cursos. Alguns cursos trazem isso, outros trazem apenas como seminários ou oferecem aí um complemento, palestras, mas muito pontuais. Então, dentro da psicologia, a gente tem disciplinas que vão falando destas funções, mas não do mesmo modo que na formação em neuropsico. Vocês não fazem ideia das peculiaridades que são respectivas a essas funções. Mas como a gente estuda as funções, a gente também estuda os transtornos que podem ocorrer quando essa função foi afetada. E por quê? Porque aí a gente precisa entender o teste que a gente vai utilizar para que a gente tenha a noção do quanto ela foi afetada. Inclusive, né, quando a gente entende qual área foi afetada, e isso vai ficando muito claro depois do curso e durante o curso, porque a gente vai se familiarizando com esses termos neurológicos, com estruturas neurológicas, e isso o médico pede, né? Quando a gente manda essa avaliação neuropsicológica, o médico consegue olhar detalhadamente como é que esse funcionamento está ocorrendo, e aí, em consequência, né, fazer aí a indicação mais adequada de tratamento. Então, vocês estão vendo aqui, né, existe aqui apenas um aperitivo dentro deste print, que traz, né, alguns testes que são utilizados. Então, olha só, né, aqui a gente tem uma escala de maturidade. Dentro da neuropsicologia, pessoal, a gente usa bastante escala. Quando que a gente usa escala? Quando a gente não tem teste, por exemplo, a gente usa o VISC a partir, né, dos 5 anos, quase 6 anos. Entretanto, antes do VISC, eu tenho alguma coisa que eu posso usar que vá me dar esses dados também? Sim, né, a gente tem escalas aqui, tanto formais, como temos escalas informatizadas, por exemplo, o Portas de hoje é uma escala informatizada, e temos outras escalas do desenvolvimento que vão conseguir nos apontar sobre esses danos. Mas não adianta eu aplicar a escala e olhar só para o resultado quantitativo. É por isso que a pós em neuro vai habilitar vocês para olhar o todo. Então, eu não vou compreender só o resultado final. Eu não vou olhar só para, olha, o resultado deu X, está na média ou não, percentil 50. Não, eu tenho que entender, dentre um determinado perfil, quais são as áreas mais afetadas e, diante deste resultado, fazer toda uma análise. Essa análise é bastante complexa e isso a gente aprende por meio de muito estudo, né? Inclusive dos próprios testes. Quando a gente vai aplicar um teste, não basta apenas ler o manual desse teste. Nós temos que exercitar, nós temos que treinar para que a gente tenha, sim, um resultado fidedigno. Por quê? Porque toda a aplicação do teste também vai fazer a diferença. Eu posso invalidar um teste caso eu não consiga aplicá-lo de maneira correta. Então, há uma dedicação a entender também os testes. E isso a gente também trata aqui na pós. A gente tem que entender como é que esse teste se dá, conseguir entender discrepâncias. Por exemplo, o VISC e o VAIS, ele apresenta discrepâncias entre os índices, e isso a gente precisa compreender em quais transtornos isso é mais comum, e fazer uma leitura de acordo, né? Não é ressalto, a gente não olha só para o resultado final, né? A gente tem toda uma análise de como se distribui e como se organiza essas funções cognitivas. Aqui vocês podem ver, né, a gente tem aqui vários testes que estão sendo colocados. Eu printei, gente, só o que foi possível colocar aqui na tela, tá? Mas tem muito mais coisa lá. Talvez vocês não conheçam, né, talvez alguns já sejam conhecidos de vocês, mas a gente tem
hoje oferecido aí, felizmente, a gente teve uma ampliação da testagem oferecida, então, dentro da atenção, né, a gente tem alguns testes que a gente pode utilizar, então a gente pode escolher. Antigamente não existia essa realidade, era um ou outro, não tinha, né, invalidou o teste, o que eu vou fazer? Agora não sei mais, vai ter que esperar o tempo passar, para que você possa reaplicar esse teste apenas quando ele está autorizado. Por exemplo, a gente não pode aplicar um VISC a cada 6 meses. A gente tem um tempo para fazer uma reaplicação. E todos os testes, de maneira geral, funcionam do mesmo modo. Então, olhando, né, aqui, a gente já pode ter uma ideia, para dislexia, um teste de cancelamento, um instrumento de avaliação neuropsicológica breve. O Neupsilin, ele também é recente, ele é uma bateria aí que super nos auxilia a compreender, né? Ele é totalmente específico, né? Então ele vai avaliando essas funções e já vai nos dando resultados, diferente de um VISC e um VAIS, por exemplo. Por que eu estou falando muito do VISC e do VAIS? Porque são os testes base, certo? O VISC para crianças, então até 16 anos, e a partir dos 16 a gente utiliza o VAIS, que é a escala para inteligência aí focada no adulto. Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, né, só para que eu continue aqui falando um pouquinho dos testes para vocês. Com toda certeza, vocês já, ao se depararem, né, a realizarem um psicodiagnóstico, o que geralmente a gente traz como realidade? Testes de personalidade, né, que a gente possa elencar uma condição voltada para a personalidade. A gente vai tentar entender os aspectos psicológicos daquela pessoa, daquele avaliado. Aqui a gente também vai entender esses aspectos, porque nós não deixamos de olhar para a questão voltada aqui psicológica, né, para esses aspectos emocionais. Nós também fazemos aí a avaliação do emocional. A gente não desclassifica de forma alguma, a gente também faz. Mas a investigação ela é muito mais profunda nos aspectos cognitivos. Tanto que a gente vai proceder inicialmente já com essas baterias. E vai permeando entre um teste e outro a avaliação aqui de personalidade, né, bem como dos aspectos emocionais. Por exemplo, conseguir entender aqui se há presença de ansiedade, de depressão e assim por diante, né, tudo que vai compondo aí o universo psi. Aqui, pessoal, eu trouxe mais, né, o Neupsilin é essa bateria aqui, então nós temos aqui quais as principais editoras, a Pearson e a Vetor, que são bastante conhecidas de nós, né, a gente está sempre aí recebendo informações dessas editoras, e nós temos, né, então, olha aqui, é uma outra bateria de avaliação neuropsicológica em pré-escolares, né, também toda voltada aqui para uma área do desenvolvimento antes da alfabetização. Aqui a gente tem uma outra bateria que compõe essa aqui, tanto psicólogos como psicopedagogos utilizam. Tem uma diferença? Tem muitos instrumentos que são específicos do psicólogo, mas tem instrumentos que a gente vai fazendo uso que também são apropriados e liberados, tanto os psicólogos quanto os psicopedagogos podem utilizar. Por exemplo, as escalas. Nós temos várias escalas aqui voltadas para o TEA, para o TDAH, funções executivas, linguagem, que a gente também tem instrumentos que são para as duas áreas. Aqui é uma coleção específica da Menon, muito conhecida. E aqui é a Torre de Londres, que é na verdade, é um jogo, né, uma atividade onde a gente consegue observar planejamento, a gente consegue enxergar raciocínio, então a gente também avalia por provas informais. Nós usamos somente testes neuropsicológicos? Não, a gente também utiliza algumas provas informais para que a gente vá tendo cada vez mais informações sobre o funcionamento deste cérebro. Então, vocês podem entender
eu coloquei aqui, né, de 8 a 10 sessões, o quanto é longa essa avaliação. E neste período, aqui a gente vai contando com tudo que funciona lá na psicologia, quando você vai fazer uma avaliação psicológica. A vinculação com o paciente. Ninguém começa a fazer uma avaliação neuropsicológica e vai direto para o teste, por exemplo. A gente tem todo um início, né, um processo de vinculação, para que a gente possa dar início a essa testagem. Outra coisa, entre os testes, a gente vai observando muito o comportamento do nosso paciente, até para receber uma medida de como ele está se sentindo. Então, a gente não deixa de olhar para isso em hipótese alguma. É uma pergunta comum, frequente dentro da avaliação neuropsicológica, é sobre isso. É o que o paciente achou do que acabou de ser aplicado, como ele se sentiu ali executando aquele tipo de atividade. Porque eu já tive experiências com pacientes que ficaram muito mal durante uma testagem. Por quê? Porque essa testagem, ela vai deflagrando dificuldades. Então, às vezes, o paciente tem uma noção de como ele está, mas à medida que ele vai realizando essa testagem, ele vai percebendo que ele pode estar muito pior do que ele imaginava. Que ele próprio vai se dando conta. E nesse momento, nós vamos fazer um acolhimento, vamos entender. Por quê? Porque apesar da testagem, a gente vai atuando do mesmo modo, né, como se a gente, né, a gente vai dando toda a vazão e mantendo o olhar no emocional. Até mesmo já aconteceu comigo, por exemplo, de ter que interromper a aplicação de teste por toda a mobilização que esse paciente teve. Teve as situações, por exemplo, de pacientes com epilepsia, que ao iniciar a testagem tiveram crises, e a gente tem que parar de aplicar, esperar a crise passar, fazer manejo, chamar um familiar para que você possa ter ali uma assessoria. Enfim, algumas coisas vão acontecendo durante esse período e a gente vai observando. A gente vai ficando ali muito atento, teste a teste, subteste a subteste, para conseguir entender. As respostas desse paciente também não são só avaliadas quantitativamente, mas também qualitativamente, como é a qualidade dessa resposta, por que ele deu essa resposta, o que essa resposta vai classificando. Por exemplo, pessoal, às vezes num VISC ou em outros testes, as respostas elas vão sendo, o funcionamento cerebral ele vai se repetindo. O padrão de respostas vão se repetindo. E a gente vai sempre considerando e já fazendo as nossas anotações, porque isso são dados que já são levantados ali durante o período da avaliação, apenas com a observação do profissional. Mas esse olhar apurado nós vamos adquirindo por meio de formação, assim como, né, pelo nosso próprio tempo de experiência. Vai ficando muito claro a partir ali dessa testagem, né, como isso vai ocorrendo, como esse paciente funciona, como ele vem para o consultório, enfim, todas aquelas características que a gente considera numa avaliação psicológica, a gente estende para a neuropsicológica, mas aqui com um viés, né, muito focado em aspectos cognitivos. Pessoal, este aqui é mais uma relação de testes que a gente vai utilizando, né, que são, até coloquei a referência aqui, tá lá no site do nosso Conselho Federal, então vocês podem ver aqui, ó, mais testes que se utiliza dentro da neuropsicologia, por exemplo, o FDT é um teste de funções executivas, então a gente vai avaliar aqui a atenção, né, velocidade de processamento, atenção focada, controle inibitório. Controle inibitório, vocês já entenderam que esse teste é bastante utilizado quando a gente tem uma hipótese de TDAH. Ah, mas esse teste, então, ele vai mostrar para a gente se há uma dificuldade? Sim, vai mostrar onde está essa dificuldade, qual é o percentil dela, quanto ela afeta
esta pessoa. Temos uma série de outros, né, teste de trilhas, Columbia, escala Beck, que hoje, né, a gente ainda está com ela desfavorável, só está valendo aqui para a parte de depressão, mas eu coloquei, tá, apenas porque ela vai voltar em breve. E olha só, pirâmides coloridas de Pfister. A pirâmides coloridas de Pfister é um teste que vai avaliar aspectos de personalidade. Então, compõe essa bateria. Vocês estão vendo que eu estou falando muito bateria, é porque é uma bateria mesmo. Então, nós temos testes lá para verificar atenção, para verificar memória, funções executivas, capacidade intelectual geral. Então, cada uma dessas áreas, a gente vai aplicando vários testes para que a gente tenha a certeza de como está esse funcionamento. Isso, ó, vocês podem ver aqui, ó, o som, o TDE, hoje já na versão 2. O Grooved Blackbird é um teste de avaliação de coordenação motora fina, tá? Assim como esse, a gente também tem outros. Então, a gente avalia também a parte motora? Sim, por quê? Porque se você tiver um transtorno respectivo à questão motora, você consegue compreender, assim como as demais funções, o quanto ela está ou não prejudicada. Lembrando, né, que nós temos aqui no nosso cérebro mapeado tudo que é relativo à parte motora, né? Nós temos uma parte muito sensível e que faz a leitura constante de todo o movimento que nós realizamos. E isso também é uma função cognitiva, né? Apesar de estar aqui se pronunciando no corpo, né, nos nossos movimentos, mas isso tem, né, todo um viés cognitivo que vai interferir no processo de aprendizagem do indivíduo. Assim como vai interferir em atitudes, ações que ele precisa realizar num trabalho específico. O TEA, por exemplo, é um transtorno que ele tem aspectos motores que podem estar comprometidos, principalmente com relação à coordenação motora fina. Então, né, dentro dessa bateria, a gente vai compor, vai trazer testes que a gente possa também ter um olhar apurado para esta função. Obrigado por assistir até o final. E se você gostou desse vídeo, então não se esqueça de curtir e compartilhar com seus amigos. Isso ajuda muito a gente a disseminar o conhecimento para muito mais pessoas. E se ficou alguma dúvida ou sugestão, pode deixar aqui embaixo nos comentários que teremos o maior prazer em responder. Eu adoro quando vocês contam as histórias de vocês em sala de aula, porque isso enriquece muito a discussão. E aqui na Rema, o conhecimento não tem fim. Quer saber mais? Clique aqui no vídeo que está aparecendo na sua tela para aprender ainda mais. Até a próxima!